presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, disse hoje que a Justiça Eleitoral enfrenta o que ele chamou de vírus da desinformação e pediu que a comunidade internacional fique alerta para acusações levianas contra o sistema eleitoral. Vamos a Brasília conversar com o Pedro Teixeira, ele tem mais detalhes para a gente. Pedro. Luciana, mais uma declaração do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo o sistema de votação eletrônico do país e também o formato da Justiça Eleitoral. Essa declaração foi dada em uma sessão informativa para as embaixadas que estão representadas aqui no Brasil, para que eles pudessem ter mais informações sobre o sistema de votação do país e também sobre as eleições. O ministro Edson Fachin diz que a Justiça Eleitoral enfrenta o que ele chama de vírus da desinformação com efeitos deletérios sobre a saúde, mas, segundo ele, não das pessoas diretamente, sim da vida democrática nacional. Fachin também disse que a comunidade internacional deve estar alerta às acusações levianas contra o sistema eleitoral e diz também o seguinte, olha só, abre aspas, convida o corpo diplomático sediado em Brasília a buscar informações sérias e verdadeiras sobre a tecnologia eleitoral brasileira, não somente aqui no TSE, mas junto a especialistas nacionais e internacionais, de modo a contribuir para a comunidade internacional, para que eles estejam alertas contra acusações levianas, fecha aspas. É mais um movimento, a gente relembra há algumas semanas, o ministro Edson Fachin também dedicou algum tempo, deu uma entrevista coletiva para defender as eleições, defender a urna eletrônica, defender o sistema de votação eletrônico do país, e ele faz isso novamente agora para representantes de embaixadas numa sessão informativa, justamente para que as embaixadas, os países que estão representados aqui no Brasil, especificamente aqui em Brasília, possam ter mais informações sobre o processo eleitoral brasileiro. Eu volto com vocês. Obrigada, Pedro. Vou chamar o Gustavo Uribe para entender um pouquinho o que o ministro tem traçado de estratégia agora contra fake news. Uribe, o ministro fala mais uma vez em acusações levianas. A gente tem visto muitas fake news por aí, mas a gente não sabe se a gente está tendo um aumento dessas fake news ou o ministro está tendo uma frequência da mesma fala para combatê-las, não deixar margem para que elas cresçam. Na verdade, causou um pouco de estranheza e preocupação no Tribunal Superior Eleitoral a última edição da pesquisa Datafolha. Eu estava conversando com fontes do Tribunal Superior Eleitoral que eles apontaram, por exemplo, que o número de confiança da população nas urnas eletrônicas caiu de março até agora de 82% para 73%. Então, há uma preocupação de que, caso esse discurso do presidente Jair Bolsonaro esteja tendo eco na sociedade brasileira, isso possa ser usado posteriormente para repercutir críticas ao sistema eleitoral, caso ele não seja o vencedor das eleições deste ano. A estratégia do Tribunal Superior Eleitoral tem sido em duas frentes. A primeira delas, com a comunidade internacional. Então, essa palestra a diplomatas mostrando que o sistema eleitoral das urnas eletrônicas, ele é eficaz, ele é seguro e, ao mesmo tempo, aumentando o número de observadores internacionais nas eleições deste ano. É uma tentativa de ganhar respaldo internacional, caso o resultado das eleições seja questionado. Outra frente, o Poder Legislativo. A gente teve só no mês de maio 2 jantares em Brasília com a presença de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, com integrantes do Supremo Tribunal Federal. E o discurso que tem sido passado ao Congresso Nacional é que questionar o resultado das eleições é também questionar a legitimidade do resultado das eleições para o Poder Legislativo, ou seja, senadores e deputados federais também podem ter os seus mandatos questionados caso o presidente Jair Bolsonaro acabe não aceitando o resultado das eleições. Então, são duas frentes para tentar parar um pouco o avanço sobre a população de uma crença de que as urnas eletrônicas não são seguras e não têm eficácia. Agora eu vou chamar o Leandro Rezende para saber como é que está a disposição desses observadores da comunidade internacional de ficar atento ao nosso problema aqui, hein, Leandro?
Olha, Luciana, precisa a gente sempre pontuar, né, que essa questão dos observadores internacionais das eleições, ela não é exatamente uma novidade. Em 2018, a gente teve pela primeira vez aqui nas eleições presidenciais de 2018 uma comissão enviada pela Organização dos Estados Americanos, a ex-presidente, se não me engano, da Costa Rica, veio aqui, participou do processo eleitoral brasileiro, conferiu tudo, viu que foi tudo dentro dos conformes, produziu um relatório. Então, foi a primeira vez que essa comissão observadora veio para cá, para o Brasil, para acompanhar as eleições, e agora o ministro Edson Fachin quer ampliar isso, né? Quer ampliar a presença internacional aqui no nosso país. Então, nada mais do que um movimento institucional para tentar mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo de que as nossas eleições são seguras, embora frequentemente alvo de ataques por conta, enfim, de uma disposição de uma parte da sociedade de desacreditar a urna eletrônica, desacreditar o sistema de votação do Brasil, que desde que a urna começou a ser usada, né, jamais houve qualquer indício de fraude, alteração dos votos. Isso nunca aconteceu desde ali da metade da década de 90. Então, a presença dos observadores internacionais é mais uma tentativa institucional, como é uma tentativa institucional do TSE, aquela Comissão de Fiscalização e Transparência das Eleições, que foi criada lá atrás em setembro pelo ex-presidente da Corte Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, nesse intuito de ser um pool, né, de especialistas, de representantes da sociedade civil, da classe política, de entidades com o interesse de tentar mostrar para as pessoas e garantir uma série de mecanismos para garantir a transparência das eleições. E lembrando, Lu, essa comissão que deu tanto problema com as Forças Armadas volta a se reunir agora no dia 20 de junho. Lu. Obrigada, Leandro.